Mais um podcast e hoje eu estou aqui na companhia do pastor Eude Martins, que vai aqui contar várias experiências desde a sua infância, sua vida profissional, e eu sei que vai te inspirar muito, né, pastor? Sim, oi gente, assista a gente até o fim, hein? É isso aí, vem com a gente porque você vai amar. Mais um podcast na Kombi e hoje na companhia do querido pastor Eude Martins, que eu já queria agradecer ao senhor por ter aceito o convite de estar aqui na nossa Kombi e compartilhando um pouco de histórias, já que Deus abençoe o senhor. E eu queria que o senhor se apresentasse para quem está lá em casa, resumidamente, quem é o pastor Eude Martins? Muito feliz, Roberta. Estou realmente muito feliz de estar aqui com você. Acompanhe seu podcast na Kombi. E fui surpreendido com a honra do convite, né? Não imaginava que um dia ia chegar a minha vez. Estou muito feliz. Você é uma amiga de muitos anos, que eu considero muito. Você, o Saulo, a sua família, sua querida mamãe, a irmã Roseni. É uma amiga de mesma idade e a gente curte muito isso. Trabalhamos juntos na escola dominical, então estou muito feliz de estar aqui. Então, eu nasci num lar cristão, mas o meu pai, desde logo muito novinho ainda, ele foi chamado para ser um evangelista pioneiro. Isso foi nos anos 50, então naquela época... Os evangelistas eram enviados para cidades sem evangelho, sem crente nenhum. Para abrir igreja mesmo. Começava do zero com a família. Então, meu pai era um policial muito famoso na cidade de Niterói. Ele chegou a ser o que, na estrutura atual, seria um secretário de segurança do antigo estado do Rio de Janeiro, quando ainda havia Rio de Janeiro e Guanabara, né? E ele era um investigador muito famoso, muito respeitado pela bandidagem e tudo. Ele tinha um jeito cristão de ser policial, né? Então, às vezes, um colega arrebentava o bandido e não tirava nada dele. Entregavam o cara todo quebrado para papai ia lá, cuidava dos machucados dele, tratava dele. E só na conversa, sem violência, sem nada, ele gostava de contar que um dia ele recuperou um quarto inteiro de roubo, né? Nossa! E então ele tinha um dom mesmo para ser um policial com valores cristãos, né? Mas o coração dele palpitava pela evangelização. Ele queria ganhar almas para Jesus, então ele abandonou a polícia. Ele entregou uma carta de demissão da polícia sem ir na polícia. Ele deixou em cima da mesa dele a carta de demissão. Nunca mais voltou lá. E então começou a ser enviado para o interior. Eu, como filho mais velho, comecei a acompanhá-lo desde muito cedo. E logo no primeiro lugar que enviaram papai, eu era ainda muito bebê, e meus próximos irmãos não tinham chegado ainda, nós somos ao todo 8. 8? 8, então naquele momento era só eu, e eu tive uma das experiências mais marcantes da minha vida, que a minha mãe gostava muito de dar esse testemunho, porque eu simplesmente morri nos braços da minha mãe. Minha mãe me dando banho numa bacia de alumínio, como era antigamente, e eu simplesmente faleci nos braços dela. E ela ficou desesperada e papai saiu correndo atrás do presbítero que tinha me apresentado ao Senhor. E quando esse presbítero chegou lá em casa, mamãe conta que eu já estava com o meu corpo endurecido já. Nossa! Já não mexia mais os braços, não conseguia mais mudar de posição já braço. Estava rígido. Já estava rígido o corpo. E esse presbítero, o amigo do meu pai, orou por mim e eu ressuscitei. Nossa, pastor! Então eu tenho esse testemunho lindo na minha infância da ressurreição, né? Minha mãe sempre dizia, Eude, Deus tem um plano muito bonito na sua vida, porque Ele te deu vida, né, para você servir a Deus. E assim eu fui acompanhando meu pai. Tem cada história, é tanta coisa que o tempo não permite contar tanta coisa. Mas a gente gosta de Mas história, olha, pastor.
papai foi enviado para uma cidade que depois ele ficou sabendo que era a cidade de Dercy Gonçalves, Santa Maria Madalena. Foi lá que ela foi enterrada. Foi lá que ela foi enterrada, no mausoléu que ela construiu, né? Pois então, quem levou o evangelho para Santa Maria Madalena foi papai. Nossa! Papai, mamãe, eu e mais um irmão meu. Qual a diferença de idade? 3 anos. 3 anos. De eu para o meu irmão que veio depois de mim. E éramos nós 4. E papai absolutamente sozinho. E a igreja que mandou ele, que era de Niterói, a Assembleia de Deus de Niterói, deu a papai todos os recursos para papai fazer o trabalho. Então papai tinha recurso, por exemplo, para alugar uma casa, ele podia alugar uma casa para a gente morar. Papai podia fazer compra no armazém, porque ele tinha recurso para a gente comer. Então, não é que faltava recurso, mas simplesmente ele não tinha uma casa para morar e não tinha o que comer, porque ninguém alugava casa para papai. Ordem da liderança religiosa da cidade. E antigamente tinha muito disso, né, pastor? Muito disso. Então, nós ficamos 6 meses morando na estação de trem, porque não havia estradas naquela época, o meio de transporte era o trem, a famosa Maria Fumaça, e o chefe da estação permitiu que papai ficasse dentro da estação do trem. Mamãe cozinhava do lado de fora, em cima de 2 pedras, porque não tinha cozinha, não tinha nada. Nossa! E papai evangelizando, e papai pregando nas praças sozinho. Então, como era uma estratégia que papai usou, foi pregar com a Bíblia católica. Então, papai pregava assim: queridos moradores de Santa Maria Madalena, tenho em minhas mãos o exemplar da Sagrada Bíblia Católica. E eu quero ler aqui nesta linda Bíblia Católica, o que está escrito em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e tal. E aí ele dizia, esta Bíblia Católica está falando a verdade, está dizendo que a salvação é através de Jesus. Aí ele olhava assim para a janela das casas, estava o pessoal com a Bíblia na mão, conferindo para ver se era da Bíblia Católica mesmo que ele estava lendo. Nossa, que sabedoria! Olha, mas ele ganhou muita alma para Jesus assim. Nossa! E eu, muito pequenininho, cantava, que era ele, mamãe e eu. O outro era um bebezinho de colo ainda, meu outro irmão. E então, eu cantava um corinho muito antigo, talvez você nem tenha vivido o tempo desse corinho, mas que dizia assim: estou alegre, alegre, alegre. Estou meio desafinado. Estou alegre, porque Cristo me salvou. Eu cantava esse corinho, pequenininho. Quando eu me casei, já com o nosso filho mais velho, que era um bebê ainda, nós fomos nessa cidade já, eu já adulto. Quando eu chego lá, conheci uma irmã na igreja, que quando ela me viu, ela começou a chorar, porque ela disse assim: eu me converti ouvindo você cantar. Nossa! Estou alegre, alegre, muito alegre, estou alegre porque Cristo me salvou. Então eu conheci uma senhorinha, que era uma jovem senhora na época, que aceitou Jesus através de eu cantando. E nessa cidade vocês ficaram por muito tempo? Olha, não ficava muito tempo, porque o pastor, logo que a igreja se formava, o pastor mandava um pastor para lá e mandava o papai para outra cidade sem evangelho, né? Então nós ficamos lá cerca de 2 anos e pouco nessa cidade. Conseguiu colocar uma igreja ali. Formou uma igreja, fomos para outra. Por exemplo, no curso primário, eu fiz a 3ª série primária 3 vezes. Repeti o ano 3 vezes, porque no meio do ano tiravam o papai e não se considerava criança na escola nem nada. Eu tinha que começar de novo na outra cidade, a 3ª série, porque eu não tinha terminado lá. E antes que eu terminasse, ia para outra cidade. Aí eu tinha que voltar para a 3ª série. Foi uma coisa muito interessante naquela época, né? Então, uma vez eu botei fogo na nossa casa, né? Como isso? Então, o papai morava numa casinha de sapê, que lá no Rio de Janeiro a gente chama de casa de pau a pique, aqui dá um outro nome, que era aquela parede que você fazia uma armação de bambu e enchia de barro. De barro, assim, né? nos meios. Nos meios, né? E nós morávamos numa casa dessa, com o telhado era sapê, né? E fogão de lenha, e um dia eu simplesmente peguei um gato
que tinha lá em casa e peguei uma brasa no fogo Ai, meu e Deus. botei fogo no rabo do gato. E o gato subiu pro telhado e Saiu pegou fogo na em casa. tudo. Pegou fogo em tudo. Ai, Jesus, levei umas boas correadas e ficou marcado na minha infância O isso, gato né? sobreviveu. O gato sobreviveu, apagou o fogo lá no telhado. O fogo estava no rabo dele e foi para casa, né? Pastor Foi, então, Eude. muito. Assim, foi minha infância, sempre servindo ao Senhor, sempre ao lado do meu pai e da minha mãe. Que legal. E assim, o senhor foi crescendo, quando nessa vida, né, meio que itinerante, né? Porque tá aqui, tá lá. O senhor pensava em ser alguma profissão, alguma coisa que o senhor via, assim, falava assim, ah, eu quero ser o policial como seu pai tinha sido? Você não imagina o que eu queria ser. Eu queria ser datilógrafo. Nossa! O meu sonho era ter uma escola de datilografia. Que antigamente era tudo, era Era como se fosse tudo. uma escola de informática, Era né? tudo. E eu me tornei um grande datilógrafo. Pra você ter uma ideia, com 16 anos meu pai me mandou para a escola teológica. Isso foi em 1968. Numa época que fazer teologia na Assembleia de Deus era pecado. Então, meu pai já era pastor de uma igreja maior, já não era mais um evangelista itinerante, né, já pastoreava um ministério e simplesmente o ministério daquela igreja se negou a ajudar meu pai a pagar a escola para mim. Papai pagava do bolso dele, ganhando 3 salários mínimos, cheio de filho para sustentar. Nossa. Foi um sacrifício enorme. Quando eu saio da escola teológica, 2 anos depois, eu chego em casa no sábado, na segunda-feira eu comecei a trabalhar, porque meu pai já tinha arranjado um emprego para mim de office boy numa corretora de valores. E lá eu estou trabalhando de office boy num tempo da máquina de escrever. A secretária lá do dono da corretora de valores queria mandar uma espécie de uma mala direta, né? Uma cartinha pelo correio para os clientes, mas tudo datilografado, não tinha cópia. E ela descobriu qual era o datilógrafo, aí me tirou da rua, me colocou do lado dela com a máquina de escrever elétrica. E eu fiquei... Era chique. Era chique demais, Até menino. apagava as letrinhas. Tinha a fitinha branquinha que apagava. Aí tô eu lá feliz da vida e os meus colegas, você é um otário, eu de você é um otário ganhando salário mínimo e trabalhando de secretária. Eu falei, Rio de Janeiro, um calor enorme, né? Eu disse, olha, vocês estão na rua enfrentando o sol, eu estou aqui no ar-condicionado, não é? Dali, o cara da contabilidade já me chamou, se eu queria trabalhar com ele na contabilidade, eu já fui para a contabilidade, acabei estudando contabilidade, me tornei um contador. E nisso eu chego aonde? Na Petrobras. Nossa! Fui trabalhar na Petros, que é a Fundação Petrobras de Seguridade Social. Eu me tornei o datilógrafo do balanço da Petrobras. Que chique! Era uma máquina de escrever que tinha um carro de 1,5 metro de largura. O papel era uma resma dessa de gráfica, que eu colocava aquilo ali. E eu não estava na Petrobras, eu estava na Fundação Petrobras, mas quem datilografava o balanço, que depois ia ser fotografado e resumido para entrar no relatório da Petrobras, era eu. Que pressão! Olha, não podia errar. Eu era. Não é que eu só fazia isso, era uma vez por ano, né? Eu fazia o balanço da Petrobras, você vê como eu me tornei um datilógrafo. E por que era tão grande a folha assim? Porque o balanço era enorme. Quantas colunas tinha um balanço? Imagina quantas colunas tem um balanço da Petrobras. Nossa! Hoje tem computador, hoje é tudo eletrônico, mas naquela época era tudo na mão. Meu Deus! Não é? Não tinha computador nem nada. Fica imaginando a quantidade de números, a quantidade... E as colunas, uma tinha que fechar com a outra. Uma coisa enorme. Depois isso era fotografado e resumido para ficar no tamanho da folha do relatório que saía. Nossa, que interessante! Foi muito bacana. E de lá, o senhor foi para onde? Então, menina, foi aí que Deus começou a mudar o destino da minha vida. Eu sou auxiliar de contabilidade na Petros e, de repente, o
o diretor me chama na sala dele e disse assim, Eude, você está sabendo que o gerente de compras foi demitido por corrupção? Falei, sim, doutor Sérgio, eu estou sabendo da demissão dele. Falei, pois é, eu estou vindo de uma reunião lá no Conselho da Petrobras e o seu nome foi aprovado para ser o novo gerente de compras. Nossa! Menina, eu levei um susto. Eu falei para ele assim, eu? Aí ele olhou para mim e falou assim, você não quer não? Eu falei, não, eu quero sim. Mas é que a surpresa foi tão grande. Foi tão grande. Menina, eu me tornei gerente de compras. Você tem uma ideia, no final de um ano eu só tinha gasto metade do meu orçamento. Do dinheiro que tinha me dado, que tinham me dado no orçamento, eu só gastei a metade e dobrei os estoques. Nossa! Eu tinha o dobro de tudo no estoque. Eu me lembro dos médicos chegando para mim falando, Eude, finalmente a gente tem os aparelhos que nós precisamos aqui no consultório, porque a gente pedia um aparelho e recebia de uma outra marca, recebia um negócio. Você não, o que a gente pede, você compra para a gente. Não é? E não à toa o outro foi demitido, né? Porque pensa, pois é, estava fazendo uma má gestão. Então, mas eu era tão Caxias, menina, que eu não recebia eu não aceitava uma caneta de brinde. Se alguém me chegasse com a caneta Bic, dizendo, eu, isso aqui é uma caneta para você, eu digo, não, não quero. Eu não pegava nada, absolutamente nada. Era um senso de ética e de honestidade que aprendi com os meus pais muito forte. Aí eu estou lá vivendo o top da minha carreira profissional, porque chegaram para mim e disseram, a partir de agora você não tem mais para onde ser promovido, você precisa ter curso superior. Aí eu vou para a faculdade fazer administração de empresa, para poder galgar outros cargos lá dentro da empresa. Só que eu, voluntariamente, eu estou trabalhando no Rio de Janeiro, mas eu morava do outro lado da Bahia, morava em São Gonçalo. Não é? E as Assembleias de Deus de Niterói e São Gonçalo tinham uma secretaria de missões que era dirigido por um empresário, um presbítero da Assembleia de Deus muito rico. Ele tinha 5 indústrias. Nossa. A maior indústria de plástico de um brasileiro era dele naquela época, pra você ter uma ideia. Não, mas tinha indústria de madeira, artefatos de madeira. Era um homem muito rico. E ele tinha um coração em missões. Então, o que ele fez? Ele apadrinhou todos os missionários das igrejas de Niterói e São Gonçalo. E ele pagava o sustento daqueles missionários todos. Mas ele dizia assim, Eude, a igreja precisa aprender a contribuir para missões. Então, não é para você dizer que eu estou pagando, mas eu queria que você me ajudasse visitando as igrejas, dando relatório dos missionários e trazendo a oferta das igrejas para a obra missionária. E eu comecei a fazer isso voluntariamente. Não tinha carro nessa época, andava de ônibus, entendeu? As cartas escritas à mão, manuscritas. Engraçado, né? Quando a gente para pensar nisso, parece que foi há tanto tempo atrás e não foi. Não foi, menina. Foi não logo foi. ali. Foi logo ali. Gente. Aí eu estou fazendo esse trabalho voluntário, que, diga-se de passagem, o empresário rico não pagava nem a minha passagem de ônibus, era tudo por minha conta. Era só oferta. Ah, era a coisa mais linda. Eu amava fazer isso. Aí eu estou lá trabalhando lá no Rio de Janeiro, na Petros. Um dia o telefone toca, era irmão Custódio. Irmão Custódio liga para mim e fala, Eude, como é que tá? Pô, irmão Custódio, que alegria, que manda, tudo bem? Ele fala assim, Eude, eu estou indo para a Convenção Geral das Assembleias de Deus em Porto Alegre. Isso foi em 1979. E eu vou voltar de lá diretor da CPAD. Porque a CPAD está vivendo um momento muito ruim, está à beira da falência, e os pastores disseram que eu tenho que assumir essa responsabilidade para tirar a CPAD dessa situação. Mas você sabe, eu sou um homem muito ocupado, eu não tenho condição de sair daqui de Niterói, lá para Vicente Carvalho, no Rio de Janeiro, dar expediente lá, não tem como. Eu preciso de um homem de confiança que administra a CPAD por mim. Nossa. Na primeira semana eu vou lá todo dia, depois eu vou uma vez por semana, depois eu vou uma vez por mês, depois é você que vai lá na minha indústria e vai levar a agenda dos problemas que precisam ser resolvidos. E eu vou aparecer lá de vez em quando. Eu preciso de um homem de confiança para tocar a CPAD. Aí eu cheguei para ele assim, mas irmão Custódio, tem muita gente melhor do que eu. Mas era confiança, né? Entendeu? Aí eu comecei a citar
nomes de pessoas que eu conhecia dentro da Assembleia de Deus, altamente gabaritados na área de gestão de empresas, né? Aí eu citei, meu custódio, tem fulano, tem Beltrano, tem ciclano, aí que são muito melhores que eu. Aí ele respondeu assim, é verdade, eles são melhores que você, muito melhor, muito, sabe muito mais que você. Falei, então, meu custódio, você não convida um deles para estar do seu lado? Aí ele falou assim, Eude, o problema é quando eu dobro o joelho. Olha só. Quando eu dobro o joelho, cara, só dá Eude. É Eude, você é o cara. É você que eu quero do meu lado. Foi assim que eu saí do mundo corporativo e fui para o mundo empresarial, mas agora tratando de Bíblias, livros e harpas, lições da Escola Dominical, Mensageiro da Paz, Revista Seara, enfim. Atende muito, né, pastor? Assim, a CPAD, ela não é só a Assembleia de Deus do Ministério, que às vezes a gente, no nosso mundinho aqui de Assembleia de Deus do Ministério de Belém, acha que a CPAD é só nossa, e não é. Não, atende muitas igrejas, utiliza o material da CPAD, né? E assim eu fui parar na CPAD em 1979 e tive uma das experiências mais lindas da minha vida trabalhando ali como diretor de administração da CPAD, que foi ver o Mensageiro da Paz chegar a 250 mil exemplares de tiragem, colocando 50 mil exemplares todo mês nas bancas de jornais, no Brasil inteiro. Olha, o que nós recebíamos de conversão, de gente que aceitou Jesus com o Mensageiro da Paz pendurado numa banca. Toda a linha editorial do jornal foi modificada. Então, a equipe de redação começou a trabalhar com temas da atualidade, falava de coisas atuais, entende? As questões mais internas da denominação iam para o interior do jornal. A parte de capa era se houve um terremoto em algum lugar, e era matéria como os cristãos sobreviveram àquele terremoto. Houve uma enchente em Santa Catarina, aí um repórter nosso para lá, e fazer reportagem lá, as igrejas inundadas, os irmãos com as suas casas destruídas e tudo. Aquilo era uma reportagem e isso ia para a capa do jornal. Com isso, nós conseguimos falar com o público não crente, que é o que a gente queria, né? Era evangelizar, né? Então, era uma ponte, né? Olha, nós chegamos a vender 40 mil livros por mês de autor brasileiro. Não tinha um livro traduzido nessa época ainda. Nossa. Todos os nossos pastores, e vendia, menino. O povo comprava. Foi nessa época que foi lançado um novo plano de lições da Escola Dominical. Até esse momento só havia a revista de adultos, uma revista de jovens e uma revista de crianças. Eram 3 revistinhas só. Foi nessa época, sob a liderança do pastor Antônio Gilberto, da irmã Albertina Malafaia, que é a mamãe do pastor Silas Malafaia, não é, esposo do saudoso pastor Gilberto Malafaia. Eles dois na liderança, mas tinha mais muita gente capaz trabalhando com eles, que foi lançado esse novo currículo da Escola Dominical, que hoje é uma benção em todas as nossas igrejas. Tem, né? vários, das crianças, acho que são 2 ou 3 idades diferentes, maternal. Tem até maternal, tem até para novos convertidos. Exato. Hoje foram coisas novas que vieram depois. A fase de adolescente também tem os adolescentes, tem os juvenis. Tem os juvenis, exatamente. Ai, que benção. Então, e aí o senhor também encerrou-se um ciclo também na CPAD. Encerrei meu ciclo, foi muito interessante. Porque depois de 8 anos e meio trabalhando na CPAD, um dia eu chego em casa do trabalho e falo para a Gessi assim, meu bem, hoje foi meu último dia na CPAD. Gessi entra em parafuso, meu Deus, mandaram você embora. Aí ela lembrou da prestação do carro, que era um consórcio que eu estava pagando. Ela lembrou da televisão a cores que nós tínhamos comprado de 20 polegadas. Só vieram os boletos na cabeça. Como é que vai pagar a prestação da televisão e a escola das crianças e tal, aquela preocupação dela. Eu falei, calma, meu bem, eu não fui mandado embora, não. Mas você falou que esse é o último dia. É um sentimento. Mas amanhã eu vou trabalhar normalmente, fique tranquilo. E no outro dia eu fui trabalhar. Fui para a CPAD muito leve, muito tranquilo, me sentindo muito bem. Quando eu chego na CPAD, na minha sala, que eu sento na minha cadeira, o telefone toca. Quando eu atendo o telefone, era o pastor Abraão de Almeida,
ligando para mim dos Estados Unidos. Nessa altura do campeonato, Abraão, que quando nós chegamos na CPAD, ele era o diretor de publicações, ele agora sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, porque ele tinha um filho autista, que naquela época não tinha recurso no Brasil para autismo. Então ele recebeu um convite para pastorear uma igreja lá nos Estados Unidos, e com isso ele foi para lá para poder cuidar do filho doente, né? E lá ele não se adaptou na igreja, porque era uma cidade muito fria, e ele e a esposa toda hora estavam escorregando na neve, caindo e se machucando. Misericórdia. E ele então desce do norte, onde ele estava, e vem para Miami trabalhar na Editora Vida. Na Editora Vida. Nesse momento, a Editora Vida ficava em Miami, era tudo feito lá. Tudo era centralizado lá. Então ele era um dos editores em língua portuguesa. A Editora Vida publicava bíblias e livros em português, espanhol, francês e italiano. Nossa. Era um braço missionário das Assembleias de Deus americanas. Então, esses mesmos livros em espanhol, em cada país da América Latina, tinha um preço diferente, o mesmo livro, de acordo com o poder aquisitivo de cada nação. E um acabava subsidiando o outro. E isso era subsidiado por recursos da própria Secretaria de Missões da Assembleia dos Americanos. Então era uma visão missionária que tinha a Editora Vida nessa época. E aí o Abraão liga para mim, eu falo: Abraão, como é que tá, rapaz? Você tá bem? Que alegria te ouvir e tal. O que que manda você começar o dia com a ligação sua? Aí ele fala assim: eu estou ligando para você a pedido do irmão Bob Hoskins. Aí eu falei: Bob Hoskins? É o presidente da Editora Vida. Eu falei: presidente da Editora Vida? A gente tem livro da Editora Vida aqui na loja da CPAD. Mas eu não tinha a mínima ideia do que era Editora Vida. Aí ele diz assim: olha, o Bob Hoskins me chamou ontem na sala dele e disse o seguinte, que ele veio de uma reunião da Convenção das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, em Springfield. E nessa reunião ele prestou um relatório da Editora Vida e ele disse nessa reunião que ele precisaria fechar a Editora Vida no Brasil. A Editora Vida no Brasil tinha 2 anos organizada aqui, mas vinha tudo dos Estados Unidos. E aí alguma coisa já era impressa aqui, mas vinha de lá tudo pronto. Aí, e ele está me contando que ele disse: olha, nós precisamos fechar a Editora Vida no Brasil, porque em 2 anos ela não cresce, tem 2 milhões de dólares de dívida, então não dá para continuar. E ele, então o Bob Hoskins me contando, ele disse que um cara lá da reunião falou para ele assim: Bob, tem um cara no Brasil que resolve o teu problema da Editora Vida. O nome dele é Eude. Nossa, lá do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. Eu nunca tinha ido nos Estados Unidos nem nada. Lá no centro do país, né, que Springfield está lá no centrão. Aí o Bob chega pro Abraão e fala assim: você conhece no Brasil algum Eude? Ele fala assim: sim, conheço, Eude é meu amigo. Nós trabalhamos juntos na CPAD. Até que com esse nome, pastor, não tem muita gente, não né? Tem muito naquela época, então, né? Eu até brincava naquela época: Eudes existem muitos, mas Eude só tem um. Mas depois apareceu a opção de Eude também. Aí Abraão chegou e falou assim: então, rapaz, eu estou ligando para você para saber se você não quer assumir a direção da Editora Vida no Brasil. A preocupação do Bob é não criar nenhum problema com a Assembleia de Deus no Brasil. Se existe uma maneira de você sair sem que crie qualquer problema aí e tal. Aí eu falei: não acredito. Que coisa. Mas o senhor se lembrou da sensação que o senhor tinha no dia anterior. No dia anterior. Incrível como Deus trabalha na vida da gente, né? Aí procurei meu pai, fui me aconselhar com meu pai, e meu pai falou: Eude, eu me lembro das suas orações. Está pensando que eu não via você lá no seu quarto orando, solteiro ainda, e você chorando e dizendo assim: Senhor, quero fazer grandes coisas para ti, Senhor, quero fazer grandes coisas. Olha aí, está surgindo a oportunidade de você fazer coisas ainda maiores. E assim eu peço demissão da CPAD em outubro de 1987 e venho para São Paulo assumir a Editora Vida. Nossa. E aqui, como diretor da Editora Vida, foram 19 anos e meio, né?
assumi a Editora Vida com muitas dívidas, e tudo vindo dos Estados Unidos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi negociar toda essa carteira de dívidas. Conhecia todo mundo do meio, né? Sabia quem era quem. Então, eu conhecia quem era diretor da Editora Betânia, quem era diretor de Vida Nova, de Mundo Cristão, da Imprensa da Fé, da Gráfica. Né? A própria Editora Betânia tinha uma gráfica também em Belo Horizonte. Eu conhecia também o diretor da gráfica. Todo mundo eram conhecidos meus. Então, eu fui em cada um e disse, olha, estou assumindo a direção da Editora Vida. Com todo respeito, pastor, ninguém falou, o senhor é maluco? Deixar uma coisa firme, de repente, para assumir uma empresa que está assim, zero, olha, com dívida. Começar do zero ainda era bom. Seria até bom. Agora o senhor estava começando menos 2 milhões, né? Menos 2 milhões de dólares. E na época da inflação, 80% ao mês. Misericórdia, misericórdia. 80% ao mês. E foi assim que eu negociei a dívida com todos os devedores, os credores, para pagar em 3 anos, transformando a dívida em ORTNs, Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. Transformei a dívida em ORTNs, que era corrigido todo dia, o valor do ORTN. E todos Mas não era $1, né? Não era $1, era a inflação, né? E eles aceitaram que eu pagasse a dívida em 3 anos. Quando deu 1 ano e meio, eu tinha pago todo mundo. Nossa. 1 ano e meio, saldei a dívida de todos eles. Passei, foi muito bom. Eu me lembro quando eu fui na Imprensa da Fé conversar com o Mauro, que é o diretor da Imprensa da Fé até hoje, e eu falei com ele e tudo. Ele falou assim, Eude, pode mandar para cá o que você precisar imprimir. Se você tiver de livro lá para imprimir, eu imprimo para você. E a gente depois se acerta. Você paga a hora que você puder, fique tranquilo, você não vai ficar sem livro, não. Então eu passei a ter material, né, para poder faturar. Ganhou a confiança. Foi muito bonito mesmo. Todos eles me ajudaram muito. E assim eu fiquei até 2007 lá, quando a vida foi vendida. Né? Aí já não era mais... Em 94 ela deixou de ser uma missão da Assembleia de Deus, porque... Você sabe que em 89 houve a queda do Muro de Berlim. Então o comunismo caiu em 1989. Então descobriram que as igrejas nesses países comunistas eram igrejas, tinha pastor que há 30 anos sem ter uma Bíblia. Com 30 anos de pastor, não tinha uma Bíblia. Porque quando uma Bíblia chegava lá, eles arrancavam as folhas e distribuíam as folhas entre eles. Cada um ficava com uma folha. Então, quando o comunismo cai, descobre-se o quê? Que os obreiros nesses países não tinham nenhuma formação bíblica. Então, era um celeiro de heresias esses países. Compreende? Você tem uma ideia, tinha uma igreja na Rússia que o pregador só pregava plantando bananeira. Oxi! Porque ele caiu num buraco, ficou preso, cabeça para baixo, dentro do buraco, com as pernas para o alto, e ele orando a Deus, Deus mandou um anjo que tirou ele do buraco. E ele achou que ele conseguiu sair do buraco porque ele estava de cabeça para baixo. Então ele pregava plantando Deus bananeira. Deus só falava com ele de cabeça para baixo. Cabeça para baixo. Então ele encostava os pés na parede e pregava. Vocês têm uma ideia do nível de coisa que havia na época. Então, a Assembleia de Deus americana chegou à conclusão que era melhor ela vender a Editora Vida e os recursos da Editora Vida aplicar na formação de obreiros nacionais nos ex-países comunistas. Então a vida foi vendida. 1994, quem comprou foi a Zondervan. Zondervan Publishing House. Zondervan é a maior editora evangélica do mundo. Nunca ouvi falar, pastor. A Zondervan, a maior editora evangélica do mundo. Nossa! Você tem uma ideia, eles faturam mais de 15 bilhões de dólares por ano. Você tem uma ideia do volume de vendas que tem lá. Eles compram uma Editora Vida. Quando eles compram uma Editora Vida, eu resolvi pedir demissão. E aí Achou que o ciclo do senhor também já tinha se encerrado. Não, eu falei assim, eu sou um pastor. Eu estou aqui trabalhando com a visão missionária. Agora vai cair na mão de uma empresa comercial? Não está de acordo com a minha visão de reino de Deus. Né? Aí eu cheguei para o presidente da Zondervan, que por sinal fez aniversário essa semana, mandei uma mensagem para ele, acabou de me agradecer.
Ele é 10 anos mais velho que eu agora, né? Eu estou com 72, ele está com 82 anos, Bruce Wieskamp. Aí o Bruce vem no Brasil e eu cheguei para o Bruce e falei, olha, eu estou indo embora, estou entregando a Editora Vida, coloca outra pessoa no meu lugar. Aí ele chega para mim e fala assim, mas nós compramos a Editora Vida por sua causa. Nossa! Aí agora você está dizendo que não quer mais trabalhar com a gente? Ele falou, qual é o problema? Eu falei assim, Bruce, eu sou um pastor. Você sabe pelos relatórios que você recebeu que eu sou um gestor responsável. A Editora Vida está mandando $600 mil por ano para os Estados Unidos hoje. Nesse momento, em 94, né? Eu já mandava $600 mil por ano. Saiu de uma dívida para ajudar a obra missionária em outros países. Nossa. Né? E aí eu falei para ele assim, ele falou assim, sim, eu sei, eu também sirvo a Deus como você também. Nossa editora, ela também é uma editora cristã. E eu falei assim, mas vocês têm uma visão comercial. Aí eu disse assim, por exemplo, você vai publicar um livro nos Estados Unidos e você vai dizer para o autor americano assim, eu tenho uma vantagem para te dar, eu publico teu livro em português também. E eu vou ter que publicar o livro, você assinou um contrato lá dizendo que vai publicar em português, e esse livro não presta para o Brasil. Pode ser muito bom para os Estados Unidos, mas pode não servir para aqui, mas eu vou ser obrigado a publicar. Aí eu falei, tem um livro que está vendendo 1 milhão de exemplares por ano. Você não quer deixar de publicar esse livro, mas esse livro contém heresias. Eu não vou publicar um livro só porque vende 1 milhão de exemplares por ano e contém heresias que vai contaminar o conhecimento bíblico dos brasileiros. Esse livro, para mim, eu não vou publicar. Não serve, mas eu vou ter que publicar porque o objetivo seu é ganhar dinheiro, é faturar. E ele? Aí ele ficou me ouvindo. Aí eu falei assim, por outro lado, tem livros que não dá lucro nenhum, mas que a igreja precisa. Naquela época era muito comum as igrejas terem um serviço de aconselhamento por telefone. E eu tinha um livrinho que orientava como organizar um departamento de aconselhamento por telefone na igreja. Esse livro eu vendia 200 exemplares por ano. Eram 200 igrejas, não é pouca coisa. Em termos de igrejas, né? Implantando esse sistema. Mas não ganhava absolutamente nada, o livro só me dava prejuízo, não é? E eu disse para ele, mas eu não paro de publicar esse livro porque a igreja precisa desse livro. Mas você vai dizer assim, não pode publicar esse livro porque esse livro dá prejuízo. Aí ele parou, ouviu, pensou, aí chegou para mim e falou assim, Eude, vê se você concorda comigo. Primeiro, eu não vou assinar contrato com nenhum autor americano dizendo que eu vou publicar o livro dele em português, sem primeiro mandar o livro dele para você, o texto do livro dele para você ver, e você disser para mim se esse livro você vai publicar ou não. Se você disser para mim assim, Bruce, esse livro não serve para o Brasil, eu vou dizer para o autor lá, olha, eu não posso te oferecer esse livro em português, posso te oferecer em espanhol, posso te oferecer em francês, mas em português não dá. Resolve esse problema? Resolve, né? Aí ele falou assim, não vou te obrigar a publicar nenhum best-seller só porque vende muito. Você não quer publicar? Não tem problema, eu respeito a sua decisão. Nossa! Também não vou reclamar que você publique um livro que dá prejuízo. Você quer publicar? Publica. Agora, você vai ter um compromisso comigo. O teu compromisso comigo é a bottom line. Né? Em inglês, em termos contábeis, quando você fala bottom line, você está falando da última linha do balanço. É a bottom line. A última linha do balanço é a linha que diz o seguinte, quanto você ganhou ou quanto você perdeu. No final do mês, deu lucro ou prejuízo? E ele disse assim, você vai assumir um compromisso comigo de gerar 5% de lucro na Editora Vida. Eu falei, 5%? Para o Brasil é pouco, né? A gente trabalha com lucro muito maior, né? Ele falou assim, 5%. Não vou me importar como foi que você chegou nesses 5%. O que aconteceu aqui em cima... O que publicou, o que deixou de publicar. Problema seu. Se na bottom line você está me oferecendo os 5%, está tudo bem. E o senhor aceitou? Aceitei. Porque, uma das coisas que ele falou para mim é o seguinte, os $600 mil que você manda para os Estados Unidos, esquece.
Não precisa mandar mais dinheiro para os Estados Unidos. Fica tudo aqui. Tudo que você gerar de riqueza vai ficar no Brasil para você investir em novos projetos, em expansão da editora, em crescimento, porque você agora faz parte de uma corporação mundial. E o que nós queremos é que a corporação cresça. Nós não estamos querendo dinheiro do Brasil. Então, tudo que você gerar de riqueza fica no Brasil. Você vai aplicar no Brasil, publicando novos livros, publicando novas Bíblias, ampliando a editora, modernizando a editora. Pastor Eudo, a gente Foi uma experiência muito bonita, né? A gente pode, então, considerar que o Brasil, em termos literários, principalmente do aspecto cristão, só não está pior porque o Senhor está aqui. Porque se a gente for ver, quando a gente trata de assuntos bíblicos, a gente tem muitas dificuldades com relação a isso, né? Não é tudo que a gente entra numa livraria que a gente pode sair comprando. Então, Roberta, interessante que eu trabalhando numa editora americana, foi onde eu pude realizar um sonho meu de apoiar o talento nacional. Então, como eu trabalhava com a maior editora evangélica do mundo e eles abriam as portas lá nos Estados Unidos para mim em todas as áreas, eu tinha livre entrada em todos os departamentos, eu podia perguntar o que eu quisesse e eles me davam acesso a todo tipo de informação. Uma coisa que me incomodava é porque os livros traduzidos vendem e o livro do autor brasileiro não vende. Mas o senhor acha que isso é investimento na publicidade ou não? Não, ou é no não conteúdo? Não é publicidade. Aí é que está. Então, o que acontece com o Brasil? O Brasil é assim, o autor brasileiro escreve um livro, vamos imaginar em termos de editora. Quando você faz por conta própria é outra coisa. Eu chego para Roberto e falo assim, Roberto, eu escrevi esse livro. O que você faz com esse meu livro? Você pega esse meu livro, manda para a gráfica, imprime e põe à venda. Não é isso que se faz? É desse jeito que as coisas acontecem no Brasil. Aí eu estou lá com os gringos lá que sabem das coisas, que estão dominando o mercado no mundo todo, e eu pergunto para eles assim, como é que vocês selecionam um bom escritor para vocês publicarem? Eles falam assim, pelo conteúdo. Não pelo escritor, mas pelo conteúdo, o que ele tem. E aí o que ele tem vocês publicam? Não, nós não publicamos. Se a gente acha que um pastor americano ou um líder americano tem conteúdo para oferecer para a igreja, a gente pega um editor profissional e colocamos do lado dele. Esse editor pega o material dele e examina, e se reúne com ele e diz, por exemplo, essa tua introdução aqui, prestando uma homenagem à sua mãe, você escreveu 1,5 páginas, só interessa para você que é escritor. O povo que vai comprar teu livro não está interessado na homenagem que você quer fazer à sua mãe. Quer fazer uma homenagem à sua mãe? Escreve 2 linhas. É minha mãe querida, que eu desejo tudo. Eu dedico essa obra. Ponto. 3 linhas no máximo. Apaga o resto. O resto não interessa para o leitor. Vai só fazer o livro ficar mais caro. Você vai alcançar menos pessoas. Aí, olha, você começa o livro dizendo aonde você quer chegar. Você começa dizendo qual é o teu objetivo. Pronto. A pessoa vai parar por aí, não vai ler mais o livro. Exato. Você não pode dizer. Isso aqui você tem que guardar até o final do livro. Quando ele chegar no final, ele vai descobrir que esse é o teu objetivo. Essa é a grande lição que o livro tem para ensinar. Ele vai pegar os capítulos e vai dizer assim, você escreveu 10 capítulos no seu livro. Tem capítulo com 5 páginas, com 10 páginas, com 12 páginas, com 1 página. Você tem que colocar todos os capítulos com o mesmo número de páginas. Então, capítulo com 12 páginas, ou vamos cortar uma parte desse conteúdo, ou vamos dividir essas 12 páginas em 3 capítulos. Outra coisa importante, essa frase que você diz aqui merece um capítulo. Essa frase é sensacional, nunca ninguém falou isso. Então, por favor, senta lá no seu computador e escreve um capítulo sobre isso aqui. É como se fosse um orientador de TCC. Isso. Aí o livro vai sendo editado. Quando esse livro chega na livraria, é sucesso.
Aí o que é que eu fiz? Eu criei aqui no Brasil, em São Paulo, uma equipe de editores profissionais. Gente que conhecia muito de Bíblia, conhecia muito do mercado, que conhecia muito língua portuguesa, que conhecia muito obras traduzidas. E formei uma equipe de uma editoria nacional. Então, quando eu recebia um manuscrito de um autor brasileiro, eu botava na mão deles. Eles examinavam e falavam assim: Eude, aqui não dá para tirar nada, esse livro é muito fraco. Então, o pessoal examinava o material, que a gente recebe muito manuscrito. Quem trabalha com a editora, tipo assim, eu recebia 200 manuscritos por ano, não dá para publicar 200 livros, né? E então, essa minha equipe me ajudava, dizia assim: Eude, esse material é bom, esse aqui não é bom, tal. E o problema é que muitos desses materiais médios eram de amigos. E como é que vai falar que não vai publicar? Pois é. Tinha que ter uma visão profissional muito forte. E tinha quem ter que colocar a culpa também, né? Tinha que ter quem colocar. Só que eu não podia botar a culpa, senão eu ia perder minha equipe, né? Eu tinha que assumir a responsabilidade de recusar o material, né? Então eu, com muito carinho, dizia: fulano, você é meu amigo, eu tenho a maior consideração por você, mas infelizmente não dá para publicar o seu livro. Você quer uma sugestão? Publica por conta própria. Você prega muito, você é um grande pregador, você é um grande ensinador. Aonde você chegar, entregar uma mensagem, falar: eu tenho um livro, todo mundo vai comprar teu livro. Mas na editora, a pessoa vai comprar sem te conhecer. Então o livro tem que ser muito bom. O senhor perdeu amizades? Olha, eu não me lembro de ter perdido a amizade, mas eu acredito que deve ter gente triste comigo por aí, né? Não fique triste, reescreva um livro. Reescreva um livro, Então, quando isso acontecia, eu entregava o autor para esse editor e o editor então fazia esse trabalho que o pessoal faz nos Estados Unidos. Orientar, de ajudar. E agora? A tribulação, o cara não queria mexer no livro, não queria alterar o livro. Ai, mas dá muito trabalho. Publicar um livro de autor brasileiro... Não, é a mesma coisa que tá querendo que mude o nome do filho. Isso. É uma vaidade. É uma vaidade. Eu não quero tirar isso. Ele não se convencia de que aquilo não é importante, não é relevante. Compreendeu? Trabalho difícil de fazer, mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu saí da Editora Vida em 2007, eu publicava todo mês 2 livros de autor brasileiro. E de qualidade. De qualidade. Eram 24 livros novos por ano, publicando Quando eu de for autor comprar brasileiro. um livro da Editora Vida, eu vou verificar se é da gestão do senhor. Eu compro de olho fechado. Muito, muito bacana. Depois, a questão da honestidade sempre foi um valor moral muito forte para mim, né? E aí, como a Editora Vida é uma editora pentecostal, mas ela se tornou muito nacional, muito grande, ela se tornou a maior editora de livros do Brasil, né? Não sei como ela está hoje, ela continua existindo, continua publicando boas obras e tudo, mas eu não sei em termos de participação no mercado como está. Mas eu cheguei a ser a maior editora de livros, não a maior editora como empresa. CPAD publica sua lição de escola dominical, são 6 milhões de revistas, né? Então é outra história. Aí, o que eu percebi? O pessoal começou a se queixar. Um pentecostal: eu te comprei esse livro achando que era um livro bom, o livro é calvinista, cara. Esse livro aqui é contra a doutrina pentecostal, e o cara é antipentecostal. O outro chegava assim: eu te comprei esse livro pensando que era uma coisa boa, o livro é pentecostal, rapaz, o livro só fala em dons espirituais, em língua estranha. Aí o que eu passei a fazer? Foi onde eu cresci muito. Eu passei a identificar na capa do livro a linha do autor. Então eu botava assim: fulano de tal, pastor da Assembleia de Deus. Fulano de tal, pastor presbiteriano. Fulano de tal, pastor luterano. Quem fosse consumir o livro ali já sabia por que caminho que ele ia andar. E eu, no comentário da 4ª capa, eu dizia qual era a proposta teológica do livro. Então ninguém era enganado. Eu me lembro que uma vez eu fui em Brasília, numa igreja, até na consagração de um autor meu a pastor. Quando ele foi consagrado pastor, eu fui lá, e aí esse pastor foi me conhecer nesse dia. E ele chegou para mim e falou assim: pastor Eude, aqui na minha igreja ninguém compra livro sem me perguntar primeiro. Ninguém compra. Pastor, estou pensando em comprar esse livro, o que o senhor acha? Aí eu vou recomendar ou não.
Agora, todos eles sabem que da Editora Vida não precisa me perguntar. Pode comprar. E é a segurança, né? Antes todas as editoras tivessem esse selo de qualidade, Pastor Eude. Mas isso foi contagiando todo mundo, porque nós nos tornamos uma grande família. Uma coisa muito bonita. Nós criamos o que hoje se chama a ASEC, na época era a ABEC, que é a Associação Brasileira de Editores Cristãos, né? Que reúne todas as editoras cristãs, evangélicas, cristãs não, evangélicas, no Brasil. Hoje alguns saíram e tudo, mas no nosso tempo a gente conseguiu juntar todo mundo. Então, nós éramos uma grande família, a gente se ajudava mutuamente, entende? Era um trabalho muito bonito. E falando assim, comercialmente, entre aspas, é um mercado que cresceu muito, né? Porque a gente vê as editoras que não tinham essa tradição de publicação evangélica está enveredando, por exemplo, a Thomas Nelson. Antes, os tipos de livros dela eram totalmente seculares, né? Hoje não, hoje ela já tem as publicações voltadas para o público evangélico. Inclusive, o Gutierrez, ele é um consultor, né, da editora, e ele é um irmão nosso da Assembleia de Deus, né? Um grande talento nosso. Ele é fofíssimo. Eu estive cooperando lá na igreja dele. E é uma inspiração para os jovens. No mercado, assim, numa época em que a literatura em papel mesmo, às vezes, está sendo deixado de lado, quando a gente vê novos talentos se erguendo e continuando a escrever, continuando a publicar, dá um quentinho no coração, uma esperança, fala assim, não, nem tudo está perdido, né? Como é que o senhor vê esse mercado hoje? Eu confesso a você que hoje eu conheço menos, né? Porque eu saí do mercado, assim, ligado diretamente à literatura em 2007, porque daí em 2007 eu fui para a Sociedade Bíblica do Brasil, e na Sociedade Bíblica eu era um assessor de projetos especiais. Então eu trabalhava especificamente com Bíblia, né? Então a parte de livros ficou bem mais para trás. Mas hoje você tem a concorrência da internet, né? Os livros virtuais vendem muito hoje, né? E o problema da internet é que nem tudo as pessoas checam, né? Então não é assim, quando é um livro virtual lançado devidamente por uma editora, beleza. Agora, quando é simplesmente, vamos supor, como que fala? Artigos, quando são artigos, essas coisas, às vezes as pessoas não vão procurar quem é que está escrevendo aquilo. Isso. Só dá um Google lá, aparece, isso aí, vou baixar esse PDF aqui, e às vezes não tem a qualidade, né? Não tem ninguém se responsabiliza por aquilo. Né? Ninguém se responsabiliza, exatamente. Então, isso é um problema bastante sério hoje em dia. Mas eu aprendi muita coisa interessante nesse mercado. Por exemplo, eu tinha uma visão espiritual de que o mercado secular não vendia nossos livros porque era uma ação do demônio. Eu achava que era o diabo que fechava as portas das livrarias seculares para o mercado evangélico. Por isso, ninguém conseguia ter livros e bíblias vendidos nas livrarias seculares. Hoje, graças a Deus, já tem, mas naquela época não tinha. E a maior rede de livrarias da época eram as livrarias Saraiva. Hoje até faliu, né? Sim. Mas era a maior rede de livrarias. E quem controlava toda a parte da distribuição da livraria Saraiva, o diretor, ele era um espírita. Então as pessoas viam com maus olhos o trabalho dele lá, fechando as portas para os evangélicos. Até que um dia eu fui conversar com ele. Fui conversar com ele e falar, fulano, vem cá, me explica um pouquinho. Por que você não coloca livros evangélicos na tua livraria? Ele falou assim, as pessoas não entendem. Mas você está sendo muito educado, eu vou te explicar. As livrarias, as paredes das livrarias não são de borracha. Elas não esticam. Elas são fixas. Então você tem um espaço físico fixo. Um número de prateleiras, com capacidade para X livros. E só o mercado não religioso edita 60 mil novos títulos por ano.
Você acha que eu tenho espaço nas livrarias para colocar 60 mil novos títulos cada ano? Não tem. Então não existe nada contra. Agora, o que acontece? Vocês querem colocar o catálogo de vocês dentro da minha livraria. Você não vai conseguir. Não tem espaço para isso. Então, eu vou colocar quem? Eu vou colocar quem vende. Eu vou colocar o que vende. Aí o que foi que eu fiz? Dos meus 700 títulos que eu tinha na Editora Vida, eu selecionei 10. De 700, selecionei 10. E falei para ele, você me dá um espaço para colocar 10 títulos da Editora Vida na sua livraria? Ele falou, perfeitamente. Tranquilo. Pode mandar. Agora, se não vender, eu te devolvo. Tem que vender. Então, está bem selecionado. Aí, primeiro, abri a porta por aí. Segunda coisa, aonde ficavam os livros evangélicos? Lá no fundo? Tudo numa prateleirinha. Literatura evangélica. Ou livros religiosos. Aí eu falei assim, espera um pouquinho. Esse livro aqui é um livro de história da igreja. Então, ele é um livro de história. Eu queria que você colocasse esse livro na prateleira de história. Onde estão os livros de história? Coloca lá, história. História da igreja. É um livro de história. Está ali, está contado. Entendeu? A psicologia feminina à luz da Bíblia. Coloca lá no psicologia. O assunto é psicologia. Não coloca aqui livro evangélico, livro religioso. A forma como rotula, o pessoal não passa nem na frente. É só o crente que vai comprar ali. E você tem sempre aquela visão evangelística de alcançar as pessoas não crentes. Né? Depois nós começamos a trabalhar a linguagem dos livros, evitar o evangeliquez no próprio conteúdo do livro. Passamos a trabalhar melhor o título do livro. Até as capas mudaram, né? A gente vê uma transformação, uma modernização, né? Então, em vez de eu colocar a psicologia feminina, a psicologia da mulher cristã, eu ponho a psicologia da mulher. Né? Na vida da mulher, a psicologia feminina. Por exemplo, não precisa dizer a psicologia feminina segundo a Bíblia. Entende? Mas é segundo a Bíblia. A pessoa, legal. Entende? Então, são coisas que foi abrindo o mercado. Aí, você vai descobrindo coisas à medida que você vai se caminhando nesse meio, né? Eu trabalhava muito, Roberto. Eu trabalhava muito. Mas o senhor tem um legado enorme. Eu trabalhava demais. Você sabe que eu trabalhei 48 anos. Quando eu me aposentei em 2019, eu tinha completado 48 anos de trabalho. Nossa. Trabalhei 48 anos, muito tempo. E aí, então, por exemplo, uma outra informação errada que se dava é que dizia assim, crente não lê. Crente não lê, crente não lê. Aí eu fui atrás das pesquisas de leitura. E eu descobri que enquanto o brasileiro médio lê quantos brasileiros, em média, lê 2,8 livros por ano, o evangélico lê 6,9. Então ele está lendo. Mas ele está lendo o quê? Bíblia. É certo? A Bíblia, nós somos o povo do livro. Sim. Então o evangélico lê a Bíblia. Então, se ele lê a Bíblia, ele já tem o hábito de ler. Sim. Ele tem o costume de ler. Então, agora o desafio é você colocar um livro tão interessante quanto a Bíblia. Tão relevante para o crente ler quanto a Bíblia. Tão bem escrito. Tão bem escrito quanto a Bíblia. Né? Tendo a Bíblia como referência. Essa ideia de que o crente lê pouco é conversa. Eu estou com 223 pessoas lendo a Bíblia toda no setor 70, um setor pequeno, são 13 congregações. Entende? É muita coisa. Muita gente. Quando o senhor olha para trás, assim, né? Hoje o senhor está com 72 anos. Né? Quando o senhor olha para trás, hoje o senhor deu um resumido, uma fagulhazinha do que foi, né? Toda essa vivência do senhor. Mas quando o senhor olha para trás, assim, o que faz o senhor respirar aliviado e falar assim, olha, isso aqui foi uma missão cumprida? Olha, o que mais, assim, acalma meu coração e me traz, assim, muita alegria de ter vivido, né, e ter chegado a essa idade, é
o número de pessoas que foram alcançadas com a mensagem da palavra de Deus através da Bíblia, através dos livros que eu publiquei. Foram muitos livros que eu publiquei na minha vida. E, principalmente, estudo, né? A Bíblia de referência Thompson, até hoje, é uma das Bíblias mais vendidas no Brasil. Foi lançada por mim. Né? A primeira Bíblia em ordem cronológica lançada no Brasil, uma Bíblia em ordem cronológica, foi lançada pela Editora Vida. Não é? Muitas Bíblias, a edição contemporânea de Almeida, a nova versão internacional da Bíblia, a tradução da NVI. Não é? A Bíblia, a mensagem também, né? A mensagem foi lançada depois que eu saí, mas quem comprou os direitos fui eu. Entende? A mensagem tem uma história linda, a Bíblia Mensagem, porque o Peterson, que escreveu a Bíblia Mensagem, ele não queria que a Bíblia Mensagem fosse traduzida para nenhuma língua, que só fosse publicada em inglês. Porque o Eugene Peterson, ele era pastor de uma pequena igreja na Califórnia, e ele percebeu que o povo não gostava de Bíblia, não se interessava pela Bíblia. E ele, como um grande biblista que ele sempre foi, ele resolveu ensinar a Bíblia toda para a congregação dele, do Gênesis ao Apocalipse. Mas aí o que ele fazia? Ele reescrevia a Bíblia, o trecho que ele ia ministrar, e levava as cópias para os irmãos. O texto reescrito, na linguagem deles, do jeito que a gente fala. Mas como ele era biblista, ele sempre foi absolutamente fiel ao sentido original. E é uma Bíblia maravilhosa. Maravilhosa. Lá em casa a gente tem, e quando assim, dependendo da lição que eu vou dar para os adolescentes na escola bíblica dominical, eu levo ela, né? Porque eu falo, eu vou ler aqui para vocês verem nessa versão aqui, que eu acho muito maravilhosa, muito maravilhosa. Então, aí, quando eu fui atrás da Bíblia para publicar em português, a editora que tem os direitos nos Estados Unidos, falou, olha, eu não posso te ceder os direitos porque o Eugene Peterson não permite que essa Bíblia seja traduzida em outra língua. E eu procurei saber por quê, qual é a razão. Ele falou assim, porque como é uma Bíblia reescrita, a preocupação dele é que ao ser traduzido para uma outra língua, o sentido original seja modificado. Então, eu coloquei à disposição dele o maior biblista brasileiro, que é o reverendo Luiz Saião, que é a nossa maior autoridade em Bíblia no Brasil. E o reverendo Luiz Saião foi quem acompanhou toda a tradução da mensagem para o português e a fidelização dela com o sentido original do texto. Entende? Então, a Bíblia Mensagem, embora ela pareça assim um texto muito simples, mas ele é muito fiel ao sentido original. Fácil demais de ler, você entende com muita clareza, usa a linguagem. Só que foi lançada, já tinha saído. Quando a Bíblia foi publicada, já não estava mais lá. Mas é fruto do seu trabalho. É um trabalho bonito. Sou um grande divulgador da Bíblia Mensagem. E é incrível, né, pastor, quando o senhor pensa, né, assim, né, eu acho que existem obras que frutificam, que acho que a gente só vai ter ideia disso na eternidade mesmo, né? Verdade, Porque hoje seria impossível colher tantos testemunhos de pessoas que foram alcançadas por uma publicação ou por uma Bíblia que chegou nas mãos dela. É tanta coisa que, assim, a gente é instrumento mesmo, né? Do Espírito Santo para conduzir essas coisas que a gente não sabe nem onde vai desaguar, mas que vai gerar frutos, né? E é interessante que, às vezes, você atira no que vê e acerta o que não vê, né? Tem isso também. Tem. Eu me lembro que uma vez na igreja, no Rio de Janeiro, ainda não tinha vindo para São Paulo, eu dei um livro de presente para uma irmã. E um dia essa irmã chegou para mim e falou assim, Eude, eu nunca fui dizimista, porque ela era viúva de um alto comissário da Marinha, um cara morreu, mas tinha um salário muito alto. Então ela tinha uma pensão muito boa do marido. E ela dizia para mim assim, o meu dízimo é a prestação de um carro 0 quilômetro. Eu compro um carro com o dízimo. Então eu não dou o dízimo. Eu não entrego o dízimo. Que sobrava mais 9 ainda para ela. Entendeu? Aí ela falou assim, mas depois que eu li esse livro que você me deu, eu me tornei uma dizimista. E agora eu estou entregando o dízimo. Interessante que o livro não era sobre dízimo.
mas falou ao coração dela por isso. Isso é muito interessante no Evangelho. Eu estava dizendo esses dias para um pastor aqui no setor 70. Ele estava muito angustiado, muito preocupado com a pregação dele. Me ajuda. E é um cara já experiente, um pastor de muitos anos, que está aí com a gente aí desde o tempo do setor 10 e tal. E eu falei para ele assim, meu companheiro, fique tranquilo, porque quando a gente prega entre nós e a nossa audiência, tem um intérprete. É isso mesmo. Um intérprete. E esse intérprete, ele faz com que a tua mensagem chegue ao coração segundo a necessidade de cada um. Aí eu dei um testemunho para ele. Eu congreguei 23 anos ao lado do pastor José Wellington no Belém. Então, estava ali no Belém com ele, pregava muitos domingos. Ele me dava muitas oportunidades para pregar, junto com o pastor João Branco, e ele próprio, que sempre pregou muito ali e tal. Aí, um dia, ele me deu a oportunidade para pregar num culto de domingo à noite. Eu preguei. Quando o culto terminou, eu fui para casa chorando. Muito triste. A cabeça explodia de tanta dor. E eu dizia assim para Gessi, meu Deus, que vergonha, que mensagem ruim que eu preguei. Meu Deus, como é que eu... Esse povo trabalha a semana toda, vem aqui domingo, a igreja lotada, 3.000 pessoas aqui, e eu entrego uma mensagem dessa. Meu Deus, pastor Zé Wellington nunca mais vai me dar a oportunidade para pregar aqui no Belém e tal, e papapá. Passei a semana a ponto de dizer para Gessi assim, domingo que vem eu não vou na igreja. Porque eu achei que eu fui muito mal. Estava contando para esse amigo. Aí, no outro dia, estou lá no culto, meio envergonhado, meio sem jeito, mas estou lá, sentei lá no púlpito, meu lugarzinho, quietinho e tal. Quando o culto termina e eu vou saindo pelo meio da igreja, ouço uma moça me chamando, Pastor Eudes, Pastor Eudes. Eu paro, dou atenção para aquela jovem chega até mim, sorrindo, muito feliz, e fala assim, Pastor Eudes, eu tenho um testemunho lindo para te dar. Domingo passado, eu vim para a igreja com o propósito de me suicidar. Nossa. Eu tinha decidido, é meu último culto, quando o culto terminar, eu vou para a estação do metrô, vou me jogar na frente do metrô, bem próximo, para o cara não dar tempo dele parar o trem. E eu vou morrer ali. E eu vim com esse propósito de me suicidar. Mas a sua mensagem me livrou da morte. Que lindo, pastor. Eu estou aqui hoje por causa da sua pregação. Então, esses mistérios de Deus, não é todo mundo que entende, que compreende. Entende? Como às vezes você fala uma coisa e a pessoa no final do culto vem falar contigo e diz assim, como a tua mensagem falou no meu coração, olha, eu aprendi isso, isso e aquilo. Aí você fala assim, mas eu não falei sobre isso. Entende? Mas é a obra do Espírito Santo no coração das pessoas. Né? Isso é uma coisa que me dá coragem de enfrentar o púlpito, porque eu me considero um pregador medíocre. Entende? Eu gostaria de ser um pregador melhor. Eu não sou, mas como tinha um irmão lá na igreja, quando eu era criança, que o pessoal reclamava muito que ele era muito desafinado, e ele dizia assim, os corvos também louvam a Deus. Os corvos se até eles louvam a Deus. Então, eu vou cantar desafinado, mas eu vou cantar. Amém. Olha, então, pastor, Roberta, eu ficaria aqui mais 2 horas, 3 horas ouvindo, porque as suas experiências, ela nos edifica, né? Então eu falo nos edifica porque sou eu aqui e o pessoal de casa. Então eu quero muito agradecer ao senhor. Eu já quero pedir um bis, né? Vamos já pedir aqui um outro dia para a gente continuar, porque tem muita coisa ainda para a gente conversar. São muitos assuntos, família, igreja, tantas outras coisas. E eu quero aqui deixar um convite já aberto para a gente combinar, de repente, do senhor voltar aqui para a gente continuar, porque eu sei que a história de vida do senhor, com certeza, inspira outras tantas pessoas que estão assistindo, jovens, adolescentes, homens, mulheres, que às vezes falam assim, nossa, eu achava que o pastor Eudes, né, às vezes vê assim de longe e fala assim, não, gente, é uma humildade em pessoa, e eu queria agradecer muito, senhor,
Muito feliz, Roberto. Eu Muito queria feliz de estar que. aqui com você. Imagina, eu estou muito alegre. E eu queria que o senhor desse suas considerações finais para quem está lá em casa, já prometendo que vai voltar, né, pastor? Que bom, Roberta. Muito feliz de estar com você. Eu desejo que Deus realize todos os seus sonhos e que nós possamos também compreender os planos de Deus para a sua vida e que a gente possa se juntar a você, né, nos teus propósitos, nos teus sonhos, porque eu sei também que o teu coração está na obra de Deus, né? Você quer servir ao Senhor e eu vou ficar muito feliz se o povo de Deus aqui da região compreender isso e entender isso e estar ao seu lado na sua caminhada também. Amém. Como forma de agradecimento, vou deixar uma Meu Deus. pequena lembrança para o senhor. Deus do céu. Olha só que coisa linda, gente. É a nossa canequinha. Para o senhor tomar um cafezinho do lado da Doce Gessi. Menina, é verdade. Você não sabe o que aconteceu. Eu tenho uma caneca preferida. Ah, é? Não quebrou a alça. Agora já tem uma E outra. eu ganhei uma outra. Chegou na hora certa. Muito obrigado. Que Deus te Muito lindo abençoe. mesmo. Muito bonito. E vamos ficando por aqui. Você que está aí em casa, não se esqueça de curtir, né, as nossas redes sociais, compartilhar. Nós vamos também deixar os contatos do pastor Eudes, se quiser chamar, se quiser convidar para pregar, se quiser convidar para um café, né, pastor? Eu sei que vai ser de grande valia para a sua vida, tá bom? Ó, um beijo e fiquem com Deus.